Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos o enorme prazer de receber o Paulo Arraiano. Ele é de Cascais, licenciou-se em Comunicação, frequentou Artes Plásticas na Arco, está à frente de iniciativas como a REACT, um inovador laboratório e programa de residências artísticas nos Açores. O seu trabalho está presente em inúmeras exposições e coleções públicas a nível nacional e internacional, de Milão a São Paulo, de Barcelona a Londres. Portanto, tem apresentado mostras do seu trabalho ao longo dos últimos anos. O trabalho do Paulo convida-nos a uma profunda reflexão sobre a nossa relação com o planeta, a espiritualidade e a própria existência, e funciona como um espelho que reflete as complexidades do nosso tempo. Olá, viva Paulo, sejas bem-vindo ao The Talk and Talk Zone. Obrigado pelo convite. E, em primeiro lugar, eu gostaria de expressar aqui publicamente a minha gratidão, porque o Paulo foi um dos primeiros, digamos assim, apoiantes deste projeto e colaborou de forma muito generosa na identidade visual do The Talk and Talk Zone. Por isso, em primeiro lugar, aqui a minha gratidão. Agradeço de fazer parte do projeto. E finalmente agora estamos a receber-te para também falarmos um pouco sobre o teu trabalho, que se vai interseccionando também não só com os temas da atualidade, em que o nosso planeta, em que a humanidade está realmente a defrontar-se, mas também tem aqui uma ligação à espiritualidade, que é, digamos assim, o tema central deste programa. Por isso, vamos surfar, assim, vamos surfar no universo conceitual do teu trabalho, e espero que seja assim uma conversa também deliciosa para todos aqueles que nos acompanham. Vamos a isso? Também espero. Ok, Paulo. O que eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, é o que é que te levou, não é? a esta área? O que é que te trouxe ao universo das artes visuais? Quais foram as influências iniciais que moldaram a tua visão? Podias-nos falar um pouco do teu percurso? É sempre a parte mais complexa, é encontrar o fio, não é? Mas eu acho que a arte ou a criação, o processo de criação parte sempre de um processo de inquietude, não é? Tipo, eu tive uma infância muito, muito ligada ao espaço, ou seja, ao espaço do estar fora, não é? Eu nunca fui um miúdo muito de apartamento, nem muito de casa, sempre fui um miúdo muito de rua, e o lugar, seja o bosque, seja a praia, seja o mar, etc., era um bocadinho o meu estúdio. Já nessa altura começava a tentar sei lá, a pesquisar sobre o que me rodeava. Eu tive várias influências. A minha avó foi uma influência muito grande, é uma pessoa que me contava muitas histórias, ela era argentina e marcou muito o universo visual, que era muito pouco comum ao universo quando eu falava com os meus colegas ou quando eu falava com os meus amigos. E então todo o lugar do ritual, todo o lugar digamos, da busca pelo natural, isso ficou muito gravado muito no meu processo educacional. Contudo, a minha mãe era de letras e havia uma grande mistura, porque a minha avó era argentina, a minha mãe tinha vivido em Moçambique durante muitos anos, fez parte dos processos era jornalista, fez parte do processo de descolonização. Então é uma quantidade de histórias e uma quantidade de, digamos, de informação que eu acho que
para digerir todo esse processo foi mesmo preciso encontrar outras linguagens. E às vezes as palavras não são suficientes, não é? Para determinados códigos. Para além disso, eu estudei na área de letras e fui para a filosofia, e fui por uma influência, obviamente, direta da minha mãe, ou seja, porque era o que eu conhecia e tinha, aliás, acho que a única má nota que eu tinha na escola era precisamente a educação visual, porque era muito burrão e era muito experimental e ficava em pânico com aquela rodinha de cores e com aquelas questões todas muito mais formais do processo educacional, que ainda chegam até hoje, infelizmente. E então toda essa inquietude me foi levando num caminho para ir estudar comunicação e não estudar artes plásticas no início. Depois tive uma carreira mais ligada ao design, mais ligada a design e música e moda, mas dificilmente me encaixava nos padrões formais do que é tipo o modelo de negócio de uma empresa de design ou de uma empresa de comunicação, e mais tarde ou mais cedo o próprio trabalho pessoal acaba por tomar conta do processo todo. Mas não foi um caminho direto, foi um caminho muito aquático e muito sinuoso e muito fluido, e que faz parte do meu processo pessoal e da minha maneira de estar na vida. E essa inquietude e essa procura que chega até hoje, não é? Faz parte de toda essa viagem. Não sei se consegui responder. Eu próprio, é uma pergunta constante. Porquê, quando, como? Claro, Acho que começou desde que pus o primeiro pé em qualquer sítio, e a ideia de criar, eu acho que é mais também a ideia de receber, não é? Tu só podes dar-se realmente, tens o processo de abertura para receberes essa informação. claro. Obrigada. É sempre bom saber, não é? Como é que tudo começou. E Paulo, eu gostaria de perguntar, obviamente que estás num lugar privilegiado ao estar com essa atividade a criar, não é? A trazer novas, trabalhar a linguagem da imagem e a ajudar-nos também um pouco em várias dimensões da vida, não só a questão da apreciação do belo, mas também um pouco a tocar aspectos que têm a ver com consciência, não é? Uma vez que todo o teu trabalho vai tocando em várias situações, e vamos ter a oportunidade de falar ao longo desta conversa. Mas o que eu gostaria de perguntar era o seguinte: portanto, a espécie humana está profundamente ligada à representação através da imagem. Claro. Não é? Até mesmo na espiritualidade mais profunda, não é? Nós temos a imagem, seja através da representação holográfica, o canal para trazer informação, portanto, seja através dos sonhos, seja através do próprio processo de regressão hipnótica. Portanto, há de facto aqui uma profunda ligação com a imagem. Ela faz parte, podemos dizer, até da existência como um todo, mas nós, enquanto espécie, estamos muito ligados à imagem e à forma também, aqui na terceira dimensão. Como é que é para alguém, não é, que faz da sua vida a manipulação da imagem para criar, trazer significado, não é, a partir deste lugar? Como é que te sentes ao construir realmente, ao fazeres parte da construção de algo, e estás nesta coisa de dar muito, não é? Seres um veículo para dar consciência, para dar informação, para dar satisfação e prazer, por exemplo, que a arte também tem essa função. Como é que é? Como é que o Paulo Arraiano se sente nesse papel? Eu acho que vou atrás para explicar um bocadinho, porque há uma triangulação em relação a todas estas questões. Para já descodificar o que é arte e o que é arte contemporânea, que são coisas totalmente distintas. E depois, de onde vem esse processo? Porque normalmente eu costumo brincar com alguns conceitos e com alguns termos que repito como mantra por uma questão de às vezes, contextualizar as coisas, não é?
Uma delas é que eu acho que o artista plástico, que normalmente é visto como não é, um lugar de palco, etc. Antes, pelo contrário, normalmente é o autista plástico. Normalmente é uma pessoa de laboratório que pesquisa, que investiga, que trabalha, e não é o artista de palco, não é o artista tipo, não é um músico, não é uma pessoa da performance, é diferente o processo. Outra é a questão, digamos, do processo de apresentação. Normalmente há uma constante insegurança no processo criativo, não é? Porque em qualquer empresa que dê errado, tu podes desmontar essa empresa e montar outra. Não é? Numa carreira de um artista, tu estás sempre exposto e assinas sempre por baixo ou por trás, portanto, assinas sempre qualquer coisa. Portanto, há uma exposição bastante forte do teu eu e da tua pessoa enquanto a apresentação de qualquer projeto ou de qualquer trabalho. A outra grande questão é que a arte, na cabeça da maioria das pessoas, vem do processo manual, do processo do craft, não é? E através da evolução, digamos, da própria carreira dos artistas e do próprio, digamos, sei lá, evoluir da tecnologia, evoluir da educação, etc., passa também por um processo bastante conceptual e bastante de investigação. E pronto, também para deixar aqui, sei lá, a questão de que às vezes há uma confusão no que é arte, no sentido global, e no que é arte contemporânea. Uhum. E esse processo que leva também a um trabalho muito mais, às vezes, de arquivo, de investigação, de questionamento, e esses diferentes pilares do que é criar, realmente. Uma das coisas um dos conceitos que eu utilizo, não é a ideia de sismografia visual. Ou seja, é tu estares atento como um sismógrafo às questões, não é? Tipo, do que é realmente o contemporâneo, do que é que estamos a passar. Uhum. Sendo que o contemporâneo repete o ancestral, não é? Há coisas aqui que são circulares e que não são diretas e que têm, digamos, layers de compreensão, não é? E, mais uma vez, o texto, às vezes, e a língua é redutora, ou não permite, não é? Tipo, acessar a determinados lugares. Enquanto o lugar da contemplação ou da imagem é um lugar muito mais, digamos, descodificado de conceitos. Não é? Não há coisa mais parecida que um templo ou com uma igreja que um museu. Uhum. Não é? Um lugar de silêncio, um lugar de reflexão, um lugar com janelas para outros lugares, portanto, um lugar de ritual. Portanto, há digamos, uma relação muito, muito direta entre, digamos, o lugar da religiosidade ou do lugar, não é? E o lugar da criação artística. Essa é uma das questões. Outra, um outro conceito que para mim é bastante importante, que é a ideia de trabalhar em determinados locais. Tu, quando te expões ou fazes uma residência artística ou investigas, tu sais fora do teu lugar, normalmente. E trabalhas ao in situ ou trabalhas numa determinada comunidade ou numa determinada instituição. Não é? E eu trago para aqui um pouco, sei lá, um termo que eu utilizo algumas vezes, que é a ideia da acupuntura geográfica. Não é? Uhum. Para quem não sabe, o processo da acupuntura é, digamos, a introdução de um objeto estranho, de uma inflamação na pele. Essa inflamação cria uma reação, as células convergem para esse lugar e cuidam desse lugar, certo? Portanto, ao convergirem uma data de seres humanos numa exposição ou num determinado lugar, não é? Essas células estão a dar, tipo, a ter uma reação sobre essa inflamação que é gerada. Portanto, uma exposição funciona nesse formato, numa performance, digamos, uma ação artística, portanto, são códigos para além dos códigos, não é? E esse talvez seja, tipo, a descodificação do processo de criação, que para mim é mais natural, não é? Em vez de estar a explicar como é que é ou como é que deixou de ser, é como é que é vivido. Ok, obrigada. E já que estás a levar então para esse campo de cura, de certa forma, não é? De regeneração. E eu às vezes divido a palavra procura, porque procurar Procura. é procurar a cura. Ok. De investigação,
com vista também a esse fim. Mas parece haver um denominador comum, como ainda há pouco falavas, não é? Da relação, ou da distinção entre a arte contemporânea e dos outros tipos de produção artística, mas parece haver um denominador comum no teu trabalho, que é esta integração das várias dimensões, passado, presente e futuro. Sim. No momento em que, aliás, quem está conscientemente neste planeta, não é? A história da humanidade tem e continua, não é, a mostrar-nos demasiadas situações traumáticas, escravaturas, genocídio, holocaustos, bombas nucleares, portanto são exemplos de acontecimentos traumáticos que a Terra tem vivenciado. E mesmo compreendendo que são necessários séculos para eliminar da Terra e da humanidade todos estes traumas do passado, a arte vai procurando também, nas suas diferentes, digamos assim, frentes, fazendo alguma intervenção, fazendo pronto, trazer alguma consciência para as questões que a cada momento se vão passando. O que eu te gostaria de perguntar é em que medida é que, em particular, o teu trabalho, de que forma é que o teu trabalho se posiciona neste campo? Procura e cura, já disseste ainda há pouco, não é? Mas Sim. procuras integrar estas três dimensões, essa é que é a questão. E de que forma? Fazendo denúncia ou uma tentativa, um exercício de conciliação e de pacificação? Eu acho que há aqui uma questão. Qualquer obra de arte só funciona como obra de arte se deixa uma pergunta em aberto. Tipo, se tu dás resposta ou questionas já com uma certa, transforma-se em propaganda, não é? Tipo, ou transforma-se em outras questões, não é? Eu não nego que trabalho como ativista e questiono e que inflamem algumas questões tipo que são para mim essenciais na humanidade e que são transversais. Eu acho que tu estares a falar, por exemplo, em que a humanidade neste momento se encontra, não é? Encontra-se com os ventos do este e do oeste e etc, porque se tu dividires entre o sul e o norte, essas coisas são transversais a toda a história, ou seja, isto nunca parou e estamos a reviver processos, não é? Alguns mais próximos agora, mas tipo, não vejo muito diferença entre Gaza e Cabo Delgado ou as minas de Messalomão e as minas de lítio no Congo. Portanto, a história repete-se, foi sempre uma história associada ao poder exercido e aos poderes e quem está no lugar de poder e quem está no lugar de menos privilégio. E para uns terem o que têm, outros vão sempre sofrer, não é? Tipo, outros processos digamos. E para mim, o lugar da arte, ao contrário de muitas outras referências, por exemplo, se alguém formar um partido político, não é? Vai sempre ser lido como norte-sul, este-oeste, esquerda-direita, o que seja. Se alguém criar uma empresa, vai sempre haver um lugar de qual será o objetivo, qual será o lucro, etc. O lugar da arte é um lugar um bocadinho privilegiado nesse sentido, porque apesar de se inserir em contextos hiperinstitucionais, hiperpolíticos, estar associado a questões macroeconómicas gigantes, porque não há nada mais subjetivo do que um objeto artístico, não é? Em termos de valor. Portanto, pode atingir milhões e milhões e milhões e não é questionável o valor, não é? Mas, por outro lado, também tem um lugar na sua gênese completamente amoral, apolítica e de intervenção e de questionamento, não é? Desde a criação das máscaras tipo africanas ou arte rupestre ou qualquer recriação tipo de... Aliás, a arte sempre foi um lugar de revelador da magia, não é? De quase de códigos, não é?
Curiosamente, se tu procurares referências das primeiras inscrições nas grutas, elas eram feitas não pelo homem comum, mas sim, digamos, pelo mágico, ou pelo xamã, ou pela pessoa, não é? Ou pelo médico. Pronto, havia sempre um referencial de que aquelas imagens eram, digamos, um acessar a outros códigos. Era quase como uma internet, tipo, ligadas naquela altura ou lugares de procriação, ou de caça, ou de... Pronto. E eu acho que a arte tem essa ideia, tem esse lugar, não é? Digamos, de revelador. Ou de culto. Sim, não é? Porque uma exposição não deixa de não ser também um lugar de questionamento ritual, sei lá, há uma inquietude ao tu chegares a um sítio com corpos estranhos que tu não compreendes e que tens que descodificar. Porque muitas vezes também há a falácia de eu não compreendo, ou isto também ele faz, etc. A arte contemporânea principalmente, mas a arte em geral, vai-se aprendendo, é como uma língua, não é? Eu não chego a uma exposição e nunca vi uma exposição na vida e conheço os códigos, não? Quanto mais eu acessar, quanto mais eu visitar, quanto mais eu voltar, mais depressa começo a perceber os códigos. E é quase como na poesia, uma metáfora leva a outra coisa, aqui se eu junto um objeto a outro objeto, dá uma terceira ideia, uma terceira coisa, não é? Portanto, vai-se construindo uma nova linguagem. E às vezes são linguagens que são diferentes de mim para ti. É? E eu acho que aí também está uma certa magia. Sim, esse campo da subjetividade naturalmente é intrínseco não é? Às leituras que vamos fazendo do que nos é dado. Muito bem, Paulo. O teu trabalho procura fazer frequentemente a interseção do antropocentrismo, da espiritualidade, das questões climáticas, as questões das migrações, são pilares que têm estado presentes na tua produção artística. O que eu gostaria de perguntar é, estando a falar naturalmente com alguém para quem a arte tem um papel crucial na sensibilização para estas questões, como é que tu procuras fazê-lo, não é? Através, como é que provocas para estas reflexões, como ainda há pouco disseste, não sei, talvez dar-nos um exemplo de algo que tenhas feito, de uma mensagem ou algo que quisesses realmente denunciar ou provocar, ou alguma mensagem através dessas metáforas queiras passar subliminarmente. Dá-nos um exemplo assim de algo que tenhas feito que possa ser representativo da forma como te posicionas. Há tantas coisas que, sei lá, que me vêm à cabeça, mas pronto, se calhar posso pegar em exemplos mais recentes. É assim, paralelamente, isto só para também contextualizar, eu acho que o papel do artista não é só o papel de pôr bolinhas de sabão dentro das galerias e entrar no processo comercial. Há muito tempo que me deixei de rever nesse lugar, nesse papel do artista que produz em estúdio, para um contexto apenas, não é, tipo estético, pronto, acho que a arte tem um potencial incrível num lugar precisamente de questionamento. E há muito tempo, portanto há cerca de 15 anos que tenho paralelamente ao meu trabalho como artista um projeto de residência artística nos Açores que funciona efetivamente como uma extensão do meu trabalho, ou seja, não é uma obra de arte para si, porque isso seria tipo, não é, quase pretencioso, mas foi uma extensão da minha pesquisa e mudou a minha carreira, mudou-me a mim e mudou o meu trabalho também ao estar mais perto dos outros. Portanto, eu há muito que transformei o estúdio, o tal lugar do autista plástico, que eu inicialmente trabalhava sempre sob o lugar da natureza e da ação do homem sobre a natureza. E ao estar muito tempo em estúdio e vinha da pintura, eu estar a representar essas perguntas ou essas questões era quase um ato colonial por si, não é? É tipo as telas de Gauguin, não é? Vou para o lugar
Então acho que descolonizei a ideia de estúdio para ir diretamente para o lugar e para o trabalho de campo. Transformei a máquina e a câmara de filmar num pincel e o que ia encontrando em objetos e a recolha ou deixar ou registar. Portanto, há aqui sei lá, um deixar ir tipo dessa matéria e trabalhar mais diretamente com as pessoas. A ideia dos Açores foi um acaso, mas caiu que nem, sei lá, porque o conceito base é precisamente uma pedra no meio do oceano. Acreditas em acasos? Não. É uma pedra no meio do oceano que junta pessoas de vários continentes que refletem digamos, estas questões que estão ligadas por ventos e por correntes e por marés. Seja ligadas ao antropoceno, que é o momento em que estamos efetivamente a viver, que é a destruição planetária, desta vez por nossa ação, não é? Seja as histórias que se repetem e que levam à mesma história. No fundo, é a exploração do planeta pela ação humana. Ou seja, depois de muito tempo a trabalhar sobre questões climáticas, e porque já vinha dos meus antepassados e das minhas inquietudes e das minhas questões familiares, porque a minha avó era de descendência indígena e eu já tinha crescido com as histórias ligadas ao Pachamama, ligadas à história, toda a ritualização, ou digamos, é uma coisa que eu tive que omitir estar na arte contemporânea no início, não é? Porque tive que me ligar à ciência para ser aceito, para voltar à magia. Não é? Tive que ser. Há aqui um lugar digamos, no hemisfério norte de aprovação pela ciência até um determinado ponto para depois poderes ter o lugar de fala ou ter o direito de falar de outros ventos. E isso leva-me precisamente à descolonização também da minha carreira e a levantar questões, porque ao estar intrinsecamente ligado à usurpação planetária e ao problema que estamos a fazer com este planeta, não é? Porque se retiramos minérios preciosos, eles estão lá por alguma coisa, não é? É para cuidar da Terra, e a Terra fica desnutrida se tirarmos qualquer coisa que a transformamos nestes objetos com que estamos a comunicar agora. Talvez deixamos de comunicar tão bem de outra forma. Teremos que aprender a dominar a telepatia, eventualmente. Sim. E então é um pouco isso, não é? Tipo, leva-me também a repetir algumas questões e a questão do lugar do objeto colonial, do objeto de ocupação territorial, veio. Pediste-me um exemplo, eu dou-te o exemplo desta última exposição que fiz. Aliás, só para voltar um pouco atrás, há cerca de 2 anos começou um processo também muito grande de transformação na minha carreira, que eu fui convidado pelo Stefan Nilsson, que é um entrepreneur sueco ligado à sustentabilidade e ligado ao degrowth e a questões planetárias gigantes, pelo facto dele ter começado na questão do trabalhar a reciclagem e o lixo eletrónico, e deparar-se precisamente com o grande problema de tudo isto, não é? Que é a questão da mineração profunda e da questão da escravatura. Uhum. E ele decidiu criar em conjunto e criarmos em conjunto com algumas outras pessoas, e eu faço parte do Board of Trustees de uma fundação que se chama Corp Foundation, que trabalha precisamente no parâmetro político e artístico e de ativismo relacionada com estes grandes temas e estes grandes pilares da atualidade, que é, digamos, a mineração profunda da tecnologia para a tecnologia, não é? Que implica todo o processo de escravatura. E voltamos novamente, mudam os minerais, mas a história continua, não é? Desde as minas de Salomão até agora, a história se repete-se, e aliás a minha última obra, que vai estar em Lisboa, é algumas imagens de alguns destes processos, e tem um texto que é quem vai ser o próximo rei, que irá apoiar o próximo navegador, quais vão ser as próximas caravelas ou naves, quem irá dentro dessas naves, onde irão minerar, quem vai ser escrever, ou seja,
a história repete-se, não é? Tipo, mudam, digamos, os suportes, ou os planetas, ou as águas, ou os mundos, mas a história continua no mesmo processo. E a aprendizagem do ser humano às vezes é um bocadinho mais lenta do que deveria ser em relação a estas questões. Pronto, e voltando ao exemplo que pediste para terminar, estas questões levaram-me a ter um convite no Museu de Lagos, cá em Portugal, curiosamente, e ao chegar a Lagos deparei-me, tipo, pronto, fui fazer mais uma vez o trabalho de investigação de terreno que faço antes de fazer qualquer coisa, porque eu gosto de trabalhar um pouco site responsive, não é? Tipo, de responder ao lugar. Uhum. E deparei-me com esta questão de Lagos. E Lagos vem-me automaticamente, porque eu estava a trabalhar sobre mineração e lembrei-me, então, mas e Lagos de Nigéria? E fui fazer a investigação toda, sabendo que Lagos de Nigéria foi-lhe dado o nome pelos portugueses quando em 1400, quando lá estiveram e quando iniciaram a primeira rota de troca de mercadorias e seres humanos. Portanto, Lagos de Nigéria era um ponto de partida, tinham o rio Níger, atravessa o Mali, portanto era uma autoestrada que levava desde a zona Maghreb até então foi o primeiro porto. Então colaborei com o apoio da Ecoyanka, que é uma diplomata do Ghana que vive agora e reside em Portugal, que trabalhou nas Nações Unidas sobre o processo de UNAIDS em África e da epidemiologia toda. Ela ajudou-me a encontrar uma pessoa na Nigéria, uma artista, para eu colaborar, que tivesse temas paralelos, e então fizemos durante uns bons meses um diálogo, quase que escrevemos cartas visualmente com influências e com histórias que ligavam estes dois portos e estas duas histórias. E ainda está por acaso presente, e é um dos exemplos, não é, de utilizar uma desculpa, não é, do lugar para acessar a outras histórias que não, muitas vezes nem são conhecidas no próprio lugar. Né? Uhum. E sim, adoro trabalhar em diálogo nesse sentido, com o lugar e com pessoas de outros lugares. Mas ainda pegando nesse trabalho mais recente que fizeste, o mar acaba por aparecer como também como uma inspiração no teu trabalho e, mais uma vez, também aqui ele representado de alguma forma com esta ligação com o passado histórico. Mas a tua ligação com o mar é muito mais profundo que isso, vai até à mitologia, uma mitologia sagrada, ancestral do Yorubá, portanto, tens exposições sobre o nome Olokun. Como é que surge também no teu trabalho esta inspiração? Mais uma vez, as sincronicidades, digamos, acontecem, as pesquisas. Às vezes vou revisitar o nome e quando dou por mim eu já tinha escrito esse atrás, ou já havia textos sobre isso que estavam relacionados, ou algum curador já tinha. É assim, a água, o mar ou o elemento líquido faz parte da minha essência no todo, não é? Tipo, o meu signo é peixe, eu nasci praticamente à beira-mar, passava todas as minhas férias, 3 meses de verão, pé descalço na areia, literalmente. Os meus avós tinham uma casa pendurada num penhasco à beira-mar. Eu cresci literalmente, tipo, seja aqui, seja fora de Portugal, sempre ligado. A minha mãe vivia em Moçambique, em cima da água, portanto, há toda uma relação aquática com a maneira de olhar para tudo, e eu acho que o planeta água é mais do que o planeta Terra, nós vivemos mais rodeados por água, e se alguma coisa acontecer, mais depressa somos inundados do que a água se afasta, a não ser que haja uma sucção para o universo. Mas eu vejo um lugar muito uterino no lugar de criação. Okay? Antes de mais, acho que o apogeu ou o máximo exponencial de criação é precisamente o dar à luz, e vem da água para a água, praticamente, não é? Portanto, esse é quando se cria, não é? Não há nada menos
controlável e mais essencial e mais natural num processo de criação do que o nascimento, não é? E essa produção artística também tem um lugar muito uterino, não é? Tipo, tem um lugar muito ligado a essa. Eu não controlo. Uma coisa é tipo tu criares, ou há uma grande diferença entre a criação e a criatividade. A criatividade é muitas vezes confundida com o processo de criação, porque a criatividade é uma coisa orientada, enquanto o processo de criação há um nascimento. Tu não controlas a cor dos olhos do teu filho ou como é que vem o cabelo, e o processo de criação é um pouco assim, tu não controlas, e onde a magia está precisamente nesse não controlar, no erro, na inquietude da experimentação, no receio da aprovação. Portanto, é muito parecido com o processo da vida, não é? Tipo, se o assumires, o ser humano é que decidiu controlar um pouco mais as rédeas e pôr mais rédeas às vezes às coisas, ao incontrolável. E a água é incontrolável, ao contrário, não é? Tipo, por mais barreira que possa ter, ela vai sempre nascer num sítio e chegar a outro, senão vai sair por fora. E eu acredito, tipo, num processo de criação nesse sentido, não é? Tipo, por mais pedras que tu ponhas no caminho, por mais questões ou inquietudes, ela vai sempre encontrar o seu processo e vai sempre encontrar o mar, né, no final. Portanto, mesmo que eu erre pelo caminho, mesmo que eu me engane, mesmo que o próprio processo, o próprio trabalho, e tem a magia de encontrar por ele próprio. E se não for eu, outros virão a continuar a viagem. Portanto, daí acho que a água é realmente o meu elemento e o elemento do trabalho de criação, por essência. Muito bem. Então, para ti o mar pode ser visto também como uma metáfora sobre a fragilidade e a resiliência, não é? A relação que temos com a vida. Não, sim, por isso é que eu, para mim, tenho uma atração enorme por ilhas, porque ao contrário de no continente nós vemos o mar como uma barreira, não é? O horizonte como um limite, a ilha vê-o como uma autoestrada, não é? Até na diáspora percebemos isso nas ilhas, não é? E essa relação, eu acho que eu, por exemplo, quando vou para a residência nos Açores ou outros arquipélagos, tipo, parece que há sempre um lado muito vulcânico na produção, e normalmente as ilhas têm uma componente sempre vulcânica, porque se afastaram, ou etc. No caso dos Açores é engraçado, e Cabo Verde tem a mesma coisa, que eles fazem parte, não é, da Pangeia, do separar destes continentes, não é? Tipo, são as montanhas mais altas que submergiram e que afastaram tudo isto. E essa potência, não é, de estarem no meio, mas perto, mas longe, não é, permitem olhar para essa autoestrada e permitem ver no que é um limite uma barreira de criação ou de interseção entre continentes, entre ideias, entre projetos, entre tudo. Portanto, eu acho que os diálogos são iguais, o processo de criação é que às vezes muda, não é? Mas a água está sempre lá, está sempre como uma, digamos, uma autoestrada. Ok. Já estou. Obrigada. Sim, não, podíamos ficar aqui o dia inteiro a falar, não é, desta, de facto, maravilha que é ter este espírito de ilhéu, não é? E o que ele tem de potencial também para a própria criação, como tu estás aqui a falar, na sua relação com o mar. Mas vamos continuar a surfar nos temas que vens tocando, e um deles que está muito presente é, de facto, o transhumanismo e a inteligência artificial. Portanto, que são questões que estão na ordem do dia, com os quais todos nós, inevitavelmente, vamos confrontando e tomando decisões, não é? Estamos sempre a tomar decisões, por mais conscientes ou não que estejamos, estamos permanentemente a fazê-lo. Como é que o teu trabalho explora a questão da inteligência artificial e o transhumanismo? Como é que ele ganha relevância no teu trabalho? Mais uma vez, a pergunta é sempre tipo a ferramenta principal, não é? Tipo, eu
eu não acho muito interessante dizer às pessoas algo muito concreto ou uma opinião muito concreta, porque senão vou transformar numa coisa muito politizada, não é? Virava um partido político em vez de ser artista. Eu estou a falar também, tu enquanto artista, Sim, e a não. tua produção, como é que te relacionas com essa A especialidade? inteligência artificial, há uma coisa aqui muito importante. Eu acho que desde que a cultura é uma coisa muito recente, como nós sabemos, não é? É uma coisa explorada e construída pelo, sei lá, pelo europeu, pelo americano, pelo lugar, não é, digamos, de um processo mental, ou seja, nós pensamos daqui para cima, entre aspas, não é? Segundo, não é um modelo da ciência. A ciência é uma coisa extremamente recente. E nós esquecemos disso, que é o agora. Quando entregamos a ciência ao lugar do mental, ao lugar, digamos, da aprendizagem e do processo matematizado da sociedade, não é? E negamos a relação com a ancestralidade, que todos os outros povos tinham uma relação muito superior e a ciência real é daí que vem, não é? Encontramos, para explicar o que não compreendemos, emuladores. Não é? Tipo, um computador é um emulador de alguma coisa, não é? É como no caso da arte, o Photoshop emula a pintura, não é? Tipo, e ficamos todos fascinados com os efeitos especiais que um computador faz sobre a realidade quando eles estão lá todos, não é? Tipo, há um fascínio, e isto era uma conversa para muitas horas, mas tipo, voltamos aos cristais e voltamos ao centro da Terra, porque o LCD, não é? O Liquid Crystal, não é? Tipo que temos todos nos monitores e nos ecrãs. Há um texto que eu tenho que vem do Italo Calvino e que vem que está precisamente na exposição do Holocausto, que há uma relação de atração entre tipo, o olhar humano, porque nós também temos esses cristais dentro de nós e dentro do nosso sistema sanguíneo. Eles estão no computador, eles estão nos objetos, etc. Eles são minerados do centro da Terra. Há toda uma relação com a tecnologia que ainda não se percebe de enamoramento e de sedução, não é? Mas no fundo, a tecnologia é um emulador, não é? Tipo, isto, estamos aqui a falar de ciência ou de magia ou de bruxaria, porque assim, se eu tivesse uma conversa com a minha bisavó ou com o meu trisavô e dissesse, olha, estou aqui com uma pessoa a ser entrevistado num espelho mágico e está a ser gravado e vai haver uma rede onde as pessoas, provavelmente um de nós ia para a fogueira ou tipo, íamos... Isto era bruxaria completa. Portanto, a ciência ou a tecnologia, na atualidade, é só um revelador da magia, não é? Porque muita coisa que nós hoje em dia chamamos oculto deixará de ser oculto através destes simuladores. Portanto, daí também o fascínio por isto tudo, não é? O que é a inteligência artificial? Será uma entidade? Será uma construção de outras entidades? Será uma, digamos, no fundo é uma robotização, não é? Portanto, não há, o fascínio não deveria ser assim tão grande, porque aquilo é só basicamente um número matemático que replica tudo aquilo que já lá estava. Como a própria internet, não é? Se eu disser, e digo, não é? Escrevo sobre isso, não é? Sobre a internet das árvores, ou sobre tipo rituais de comunicação ancestral, outras internets que já lá existiam e que já existem as pessoas, mas quando passamos a fios e cabos e alguém consegue ver nesta sala ou na tua sala tipo a quantidade de informação que está no ar e que não é visível, não é? Portanto, todas estas questões acho que me fascinam. Em relação especificamente à inteligência artificial, eu trabalho com ela, mas questionando-a sempre, não é? Tipo, digamos, pondo em causa a sua própria evolução. Não é? Há uma peça que eu tenho que já foi, acho que é de 2017, que foi no início do boom disto tudo, que se chamava Shall We Dance, e era precisamente, foi no apogeu
das aplicações de dating e de encontro e etc. E era um poema distópico de alguém a escrever para uma entidade, não é? Que lhe respondia sedutor, de uma forma super sedutora, e ele pedia please turn on the camera, shall we dance? E ela envolvia-o na conversa e nunca ligava à câmara, e de repente acaba precisamente com a falta de eletricidade, não é? Tipo, e eu utilizei a imagem de uma caravela portuguesa porque é um objeto, para além de ter essa componente de sedução, não é? É um elemento muito bonito na natureza, tem o componente de poder enrolar, não é? Tipo, com os seus tentáculos que podem inclusive matar, e é um animal tipo que é colonizado, não é? São dois animais, um coloniza o outro e se transforma numa terceira. Portanto, e eu acho que a inteligência artificial é precisamente isso, não é? É um animal externo que nós estamos a alimentar e a criar, é tipo um pet, depois se pode transformar numa coisa muito complexa se o continuarmos a alimentar, tipo, através de tanta eletricidade e de tantos mecanismos. Ok, começa por ser uma máquina autónoma, mas depois acabamos por estar fusionados com ela, não é? Uma espécie de fusão. Eu acho que não falta muito, não é? Tipo, porque se através da saúde nós questionarmos alguém se importa de pôr um chip com inteligência artificial para controlar as células negativas que possam degenerar num cancro, há muita gente claro, e a partir daí o transhumanismo inicia-se, não é? Porque mas o telemóvel que nós usamos já é uma prótese, não é? Já é uma prótese do nosso cérebro, não é? Mas já o estão a fazer não só para questões de saúde, mas também para questões de consumo, por exemplo, utilizar essa facilidade de introduzir chips para, enfim, são possibilidades, potencialidades e obviamente ficar a consciência e ao espírito crítico de cada um poder, não é, decidir como é que deseja utilizar a tecnologia. E agora, chegando para fim desta nossa conversa deliciosa, e continuando a cefar nos vários tópicos, já falaste, mas talvez, se calhar, pegando neste teu trabalho mais recente, que ainda está a decorrer, uma exposição em Lagos, lá, que aborda ou que percorre, como tu falaste ainda há pouco, não é? Estas questão das migrações forçadas, não é? Tendo em conta o próprio local geográfico onde se encontra. Uhum. De lagos a lagos, não é? Portanto, trazer toda essa situação da própria história da humanidade e de Portugal em particular. Mas, não é? Temos aqui uma questão das migrações e, mais uma vez, uma questão que nos toca a todos, de alguma forma. Aliás, estamos a viver todo um contexto de grandes tensões, precisamente por força desses movimentos e a ter que lidar com essa situação de estarmos em permanente contacto com outras culturas, outras etnias, enfim. É uma questão dos dias que correm. O que é que tu quiseste trazer, que provocação quiseste trazer com a tua última exposição? Podíamos falar um bocadinho sobre ela, começando também pelo nome que decidiste dar. Já falaste desta colaboração com uma artista nigeriana. Ela está em curso, não sei até quando, eu penso que ainda temos a oportunidade de ver. E podes falar um pouco mais sobre essa exposição? Sim. Então, basicamente, ela reflete um lugar de esquecimento, basicamente. Há um apagar histórico constante que é feito pelos mídias, pelos sistemas políticos, não é? Porque se nos relembrarmos de todas as grandes situações de conflito mundial, e quando nos lembramos de conflito mundial, mais uma vez, fazendo-lo numa perspectiva muito umbilical, não é? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não é? Tipo, no norte do planeta, porque as guerras sempre se deram e a sul
do Equador, tínhamos tipo conflitos armados muito maiores, não é? Tipo de que o nazismo ou a Segunda Guerra Mundial fez um número de vítimas, sei lá, infinitamente inferior ao que o processo do rei Salomão fez. Portanto, tudo isto é muito, muito questionável. Agora, há uma coisa que é comum a todos estes momentos de conflito no qual estamos a reviver neste momento, que é a descoberta de um minério, a descoberta de algo valioso, planetário, que está sempre associado à questão da tecnologia. Isto repete-se na história, repetiu-se desde a descoberta do ouro até à descoberta dos metais preciosos, qualquer um deles, okay? Que sempre gerou conquistas, conflitos, época do... Todos eles, as próprias guerras foram, não é, tipo a descoberta dos materiais bélicos para construção de bombas, para construção de tanques, construção de armamento. As coisas vêm de algum lado, ok? O petróleo é sempre na evolução que nós chamamos, digamos, desenvolvimento, não é? E isso remete-me só para fazer um apontamento para uma entidade que infelizmente já partiu, que é o Nego Bispo. Sim. Que é, digamos, uma pessoa que lutou muito e que trabalhou muito sobre a questão quilombola no Brasil e sobre a questão, digamos, de quando os escravos pela nação zumbi, não é? Pelo zumbi, se juntaram em quilombos, e a ideia tipo do território como um território livre, não é? E ele fala, tipo, ele foi uma pessoa super importante, que ele ensinou, digamos, dentro do quilombo, a interpretar as leis do Estado, que eram desenhadas por processos americanizados e etc., de ocupação de território, e fez essa ponte. E ele fala de uma coisa que para mim é importantíssima, que é o parar com este conceito de desenvolvimento e voltar um pouco para o conceito de envolvimento. Ok? E envolver-nos com tudo. E isso, nesta exposição, é um pouco pensar estas questões. Okay? Eu deparo-me com um sítio que, quando chego a Lagos, vejo um apagão histórico enorme, não é? Tipo, Portugal, a maioria das pessoas não sabe que Lagos Nigéria tem o nome de Lagos Nigéria, porque Lagos de Algarve se chamava, não se sabe a relação, não temos uma diáspora nigeriana, porque houve um acordo com os ingleses e toda a diáspora nigeriana vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra ou para outros países onde havia colonização inglesa. E, para além disso, eu deparo-me com uma bandeira, digamos, com uma identidade do município, onde há uma caravela e um castelo e fala Lagos dos Descobrimentos. Precisamente no fim de semana anterior a eu inaugurar, eu estive lá umas semanas em residência, e era celebrado o Festival dos Descobrimentos. Portanto, a recriação, para mim, de um dos piores momentos históricos da humanidade, o qual celebramos numa terra que era um porto e que tem o Museu da Rota dos Escravos, que é quase apagado e não é celebrado e não é pensado ou repensado. E está-se a reproduzir as caravelas e os festivais, e, digamos, quase semi-medievais, e um apogeu a toda essa palavra que, sei lá, no Brasil já foi praticamente banida, não é? Não é? Descobrimento é matança ou é invasão, pronto. Sim. Digamos assim. E isso, a mim, pronto, acho que não é questionar lá está, de uma forma política direta, mas é não deixar de fazer essa pergunta. E então foi natural. E terminou, inclusive, com esse diálogo. A Yagazi Messi, que foi a artista com que colaborei, envia um primeiro vídeo que se chama O Anyard Ki do Meu Pai, e é precisamente sobre isto, não é? O Ki, ou a energia vital desta pessoa, está-se a diluir no universo, porque ele está já num processo de muita idade e demência, e então ele fala sobre a sua própria essência, sobre o seu Ki, não é? Que é o seu Deus ancestral,
que foi colonizado pelo Deus europeu e pelo Deus tipo colonial e pela religião, mas que agora, ao perder a memória das leis dessa colonização, ele reencontra essa espiritualidade e sente que ele é que o está a levar para um lugar diferente. E esse foi o vídeo que deu, digamos, o início um pouco a este diálogo, que acho que é super simbólico. E às vezes devíamos ouvir mais esses lugares de fala, para não esquecermos que a construção, digamos, política ou religiosa, ou etc., das histórias e a narrativa tem que ser repensada. E acabou, finalmente, com uma série de obras em que eu descobri umas âncoras e reconstruí um esqueleto em escala gigante através das âncoras, que era o objeto colonial por excelência, não é? Quando chegas e ancoras um barco, não é? Ou os pilares do ponto de não retorno, tipo que era um portal na Nigéria onde os escravos partiam. E eu utilizei esses elementos visuais que contam uma história e que têm um peso histórico, até acabar com o ato de questionar a próprio logotipo do município de Lagos e levantei uma bandeira que está na exposição com precisamente o símbolo de uma entidade iorubá, que é a Aioa, que é a entidade dos ventos e das tempestades, e que se há sítio onde os ventos e as tempestades confluem é naquela zona, naqueles portos de Sagres, não é? E um pouco a pensar na inversão dos ventos, não é? Tipo, que se nós direcionarmos os ventos sempre de um pensamento de cá para lá, agora que estamos realmente a perder a noção e o controle disto tudo, talvez seria o ponto de começarmos a ouvir um pouco mais os ventos que vêm de lá para cá e permitir que esse lugar desse um pouco mais à nossa, digamos, falta de humildade em que a nossa tecnologia não resultou assim. E que era, se calhar, importante ouvir outras formas de tecnologia e outras formas de evolução, ou envolvimento, neste caso, voltando às palavras do Nego Bispo. Ok. Obrigada, Paulo. Unless the water is safer than the land. Sim. É o nome da exposição. Unless the water is safer than the land vem de um poema da Robert Shaw e fala sobre you only put your children on a boat unless the water is safer than the land. Né? Tipo, nós só pomos as crianças dentro, os nossos filhos dentro de um barco e acho que diz tudo, não é? Diz que efetivamente, apesar do mar ser um lugar convidativo, não é um lugar tipo de desafio, não é? E esta ideia da migração, esta ideia de ter que sair do teu próprio lugar por questões ou de conflito ou questões climáticas neste momento em que estamos a viver, ou por outras, não é? Ou por necessidade, ou por fome, não é? Leva a que o mundo esteja como está e repensarmos o próprio modelo, não é? Basicamente é isso. Obrigada, muito profundo tudo. Obrigada pela generosidade em partilhares connosco, de facto, o que tens feito e o que te move também relativamente à tua produção artística. Alguma mensagem particular, alguma situação? Aliás, esta exposição ela vai estar a decorrer até quando? Vai ser até o próximo mês? 15 de julho, se não tenho erro. Em Lagos, muito bem. Algum outro projeto que queiras falar? Alguma mensagem? Não, já falei a questão do projeto da Fundação, que acho que é importante e vamos começar a criar projetos de residência em locais nevrálgicos, não é? Interplanetários, neste caso no Congo, em Myanmar, no Equador, ligado ao Triângulo do Lítio e no sítio onde há realmente questões a pensar e a trabalhar e aprender com os lugares. Normalmente, mais uma vez, temos a tendência de ir e não de deixar de vir as respostas. Estamos a trabalhar no sentido desta exposição também viajar para outros lugares, por Berlim, porque a curadora faz parte da Savvy Contemporary de estudos pós-coloniais em Berlim, e
apresentá-la também no museu no museu em Lagos, com um curador lá, nigeriano. Irá haver uma conversa também sobre estas questões, mas mais ligadas também à descolonização do capital na arte também, agora no próximo fim de semana, no próximo sábado, no Festival 1000, em Lisboa, e portanto, ongoing, sim, algumas ligadas em vários sítios, mas estes são os próximos passos. Ok. Para terminarmos, Paulo, queres passar alguma mensagem, alguma partilha? Eu acho que já passei algumas, não sei. Mas eu acho que sintetizar realmente aquilo que foi falado, e foi tudo obviamente muito profundo e muito pertinente, sobretudo nos momentos em que vivemos atualmente. Estamos a viver momentos de crise, mas também de grande oportunidade, não é? E a arte, o papel da arte, nós temos percebido alguma tentação também de retirar campo a este lugar, não é? Algo que queiras dizer? Eu acho que a arte, mais uma vez a cultura, é sempre uma ferramenta e muitas vezes vista como uma arma muito poderosa. E efetivamente. Por isso é que quando os regimes mais, digamos, virados para determinadas questões ocupam o poder, que é o caso, vetam sempre tipo, e cortam, não é? Tipo, o lugar de fala, não é? Ou o panorama cultural e artístico, porque efetivamente se nós somos agentes de, digamos, de inquietação e de questionamento e criamos uma certa, lá está, sismografia, não é? Não somos muito convenientes ao lugar de, digamos, totalitarismos ou de sistemas capitalistas digamos, de controlo. É? Portanto, nós somos os descontrolados, efetivamente, os que causamos esse lugar de conflito só porque o pensamento, não é, tem esse poder. E eu acho que precisamente o que eu peço às pessoas é para não permitirem que, pelo menos dentro delas, esse pensamento seja colonizado, não é? Tipo porque acho que o lugar e o momento é de parar e não fazer muito, não é? Se nós todos conseguíssemos ter a capacidade e o exercício de parar, de estar, de não é? Porque a ideia de que nos é incutida do desenvolvimento e de evolução e de crescer para onde, não é? Não é? Porque já percebemos que o planeta está não é? E então seria mesmo escutar, parar, estar, tipo, só simplesmente o não agir já é uma ferramenta tão potente, não é? Ok. Obrigada, Paulo. Tá bem. Muito obrigada pela tua presença, por esta conversa tão inspiradora, por dares a conhecer também um pouco do teu mundo, o teu universo artístico. Obrigado a ti. Esta foi mais uma conversa deliciosa. Se gostaram, sinalizem, partilhem, comentem e despedimos até uma próxima conversa. Por isso é um até já aqui no The Talk and Talk Sound. Até já. Google is memory. A place where we shall decide what is machine and what is human. Supercomputers used as external processes that guide us and control our daily existence, leading us into techno-dematerialization lifestyle. In future, they will integrate our physical body, minds, thoughts, swiping reality, scrolling through daily life. We are experiencing an age of technological and biological exponential change.
a sensorial revolution, an artificial way of connecting, disconnecting with our natural world, interacting through analogic and electronic signals, guided by information that travels through satellites, orbit bodies, created by man, directly via mobile protheses, act as new divinities, controlling via GPS data our daily performance. AI awakening. AI awakening. This body, as well as our landscape, playground for atoms and molecules, will transform into a new physical and even spiritual paradigm. Possibility of an existence of new hybrid species or biological based machines, recording, sending memories, sensations, using everyday cognitive augmented intelligence, transforming society and reality as we know it. We are spectators of a practice, a precise moment where fiction, magic are becoming science facts. The arrival of Internet of Things. As technological grows more dominant, the universal ambition of humanity remains. Greater intelligence. No other attribute is so desirable, no other so useful. Here, in any world we can imagine. Soon, the only thing holding us back will be ourselves. Our bodies, our brains, and the machine around us may all one day merge into a single massive communal intelligence. DNA revolution, artificial intelligence, augmented intelligence, biotech, nanotech, transhumanism, connectome, mapping, digitalizing the human brain, building a network, a map of thoughts, images, ideas, creating a library of souls towards the possibility of digital immortality.